Vamos testar o som. A paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos iniciar nossa live. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui. Vamos. Deixa eu procurar aqui o Tomás. Já vou espirrar aqui. Fala, Tomás. E aí, Deu vontade de espirrar. espirra, bota para Não, fora. Desde que já não seja passou. coronavírus, tudo bem, pode botar para Não, fora. já tive, graças a Deus, há pouco tempo atrás. Ai, chega. Como E aí, você tudo tá? bem? Tudo, Tudo ótimo. tudo graças a Deus. Caminhando aqui bem. Na Vamos luta, começar né? com a sua santa oração que você sempre faz. Vamos abençoar nossa live. Em nome do Isso. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, queremos te pedir a tua bênção. Que você venha tocando agora com a tua mãe Maria, nossa mãezinha, principalmente com São Miguel Arcanjo, nosso anjo da guarda, a cada um de nós. Abençoa todas as pessoas que vão ouvir essa live. Abençoa o Tomás, a sua família, a minha família. E abençoa aquelas pessoas que estão pedindo oração. Todo mundo que está pedindo e precisando de um milagre, de uma graça sobrenatural. A tua providência, né, Senhor? Nós contamos com ela todo dia, porque sem ti não podemos fazer nada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos Amém. digam amém, né? Amém. Amém. Ó, tu Ai, sabe que vou te pedir uma coisa. Posso começar fazendo não é bem uma correção, mas um adendo do último encontro nosso? aqui é livre, meu filho. Pode fazer o que quiser. Não, porque sabe, é uma coisa interessante. Lembra que eu falei aquele episódio que eu estava na serra, que começou aquela chuva, uma Apareceu a belina Belina. do nada, e coisa. Pois é. Eu tinha dito, e realmente é verdade, que todo dia, quando eu subia para lá para nossa casa lá em Itaipava, quando eu passava em Aham. frente daquele Cristo, eu dizia para ele: meu senhor, em seus braços entrego meus problemas. Ia para lá, para minha casa, ficava com a minha família, e no dia seguinte, quando voltava, eu pegava de novo os problemas e descia. E aí, uma prima minha, que é um nome lindo, Maria de Lourdes, Aham. essa prima minha me ligou no dia seguinte. Naquela época eu tinha um apelido, ninguém vai entender nada, mas meu apelido era Pompa, né? Quando era Hã? pequeno. Pompa, Hã? Pompa, Pompa. A pompa. Isso quem deu esse apelido foi a minha tia Gilda, mãe dessa minha prima, irmã do meu pai, né? Aham. E ela me ligou e falou: Pompa, você não lembra quando a gente era pequenininho que o vovô parava no Cristo para a gente rezar para o tio Ilhéus? Resumo da história, o que que era isso? Eu realmente não lembrava, era pequeno. Meu avô tinha eu me lembro até, eu lembro da cor do carro, mas não me lembro dessa coisa. Mas realmente Aham. é verdade que ela falou com tanta clareza. Meu avô tinha um Pontiac verde, e naquela época, que eu devia ter, sei lá, 6 anos, 6, 7 anos, Uhum. a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, foi junto com essa minha prima, o irmão dela, Chico, Uhum. que são meus primos, que são filhos dessa minha tia Gilda. Essa tia Gilda era mãe de todos nós, inclusive dos nossos amigos. Quer dizer, Aham. a casa da tia Gilda era um verdadeiro centro assim de garotada que ia lá pedir opiniões para a tia Gilda em termos de namoro, vai, briga com a namorada, briga com o namorado, faz isso, aquilo. A Gilda foi realmente uma mulher assim, não havia alguma pessoa que não gostasse dela. Uma mulher maravilhosa, assim, Que de um lindo. carinho com todos nós. E a gente passava, era eu, minha irmã, a minha prima Lurdinha e o Chico. E ela me ligou e disse: Pô, você não lembra que a gente parava lá? E o negócio era o seguinte: naquela época, meu pai tinha um irmão, e essa minha tia irmã, e esse meu Uhum. tio, nessa época que a gente era pequeno, ele pegou tuberculose. E naquela época, a tuberculose, ainda hoje é sério, mas naquela época era muito Era mais séria ainda. Inclusive, muito era uma mais doença sério. assim, quase que fatal, né? E Uhum. meu avô, por causa disso, meu avô era médico. E por causa disso, ele comprou uma casa em Petrópolis,
assim, Uhum. numa parte alta de Petrópolis, exatamente para manter meu tio lá, para ele poder se recuperar dessa tuberculose. Graças a Deus ele Uhum. se recuperou. E o que ele fazia? Nas férias, quando a gente ia lá para cima, nós íamos todos no carro dele, era um Pontiac verde. Olha você, eu me Caramba. lembro do carro, um Pontiac. Cortou meu som? Que a gente, quando ele passa, tá ouvindo? Agora estou ouvindo, sim. Cortou um momentinho, mas já voltou. E naquela época, meu avô subia com a gente lá para Petrópolis, e quando a gente parava no Cristo, ele Hum. parava o carro, junto com a minha avó, fazia todos nós quatro saímos do carro, e nesse Cristo fazia uma oração. Que E essa lindo. oração era para o meu tio Eliezer ficar bom da tuberculose. E quando meu tio ficou bom dessa tuberculose, ela disse que, eu não me lembro também, mas ele dizia que o nosso avô disse que quem curou a tuberculose do tio Eliezer foram as nossas orações a Cristo na Olha. cruz, pedindo pela cura dele. Então, você Pô. vê, eu não me lembro de nada disso, mas ela me ligou no dia seguinte, pediu o dia seguinte, pelo menos ter colocado ali, escrito isso para mim, que ia ser uma E você, maravilha. não, Mas, e você sempre rezava para esse Cristo também, olha que legal. e eu não lembrava de nada disso, mas você Eu vê sei. como é que são as coisas. Quer dizer, naquela época não tinha assim, um tratamento específico, que sabia que na altura, num clima bom, um ar bom era muito Aham. importante para tuberculose. E ele dizia, ela disse que ele falava assim, com toda a seriedade, que o que curou o tio Eliezer foram as nossas orações de crianças a Cristo na cruz. Olha que Isso lindo. que curou. Linda essa história, né? Inclusive, linda, porque inclusive Santa Terezinha, com 24 anos, morreu de tuberculose, né? Exatamente, Santa exatamente. Terezinha Bem não tinha lembrado, bem cura. lembrado. Naquela Bem época, 1800 lembrado. e alguma coisa, 880 e pouco, eu acho, se não me engano, ela não resistiu, né? Ela não aguentou, né? Assim, sofria de dores terríveis, né? Era impressionante, né? Você vê como é que é sério, né? Isso Não, daí não é fácil. assim, são aquelas coisas da força da oração, Da que a força da gente. oração. E vocês eram crianças, olha só, força da oração, que a gente vai falar de anjos, né? É como a gente tem anjos na nossa vida que a gente nem espera, na realidade, porque uma criança é um anjo. É tão bonito ensinar uma criança a rezar, porque a criança naturalmente já tem intimidade com o céu. Ela já é mais pura naturalmente. A criança Uhum. já tem essa intimidade. Quando a gente fala exemplo de anjos, que você falou da intimidade outra vez que eu falei na gravação, eu lembrei uma vez, o padre Paulo Ricardo, ele fala sobre isso. Quando ele vai narrar, o padre Paulo Ricardo vai narrar, gente, vocês estão prestando atenção, a realidade dos anjos é uma coisa tão incrível. Padre Pio usava muitos anjos, Santa Gema Galgani usava muitos anjos. Todos os grandes santos usavam os anjos como apoio, como comunicadores com Deus, mensageiros, como mensageiros para pessoas que eles queriam mandar cartas, etc. Como Santa Gema Galgani, ela não queria sair para a rua porque ela não queria ver pecar com os olhos, né? Então, olha que o anjo da guarda aparecia como se fosse uma pessoa normal para ela, pegava a cartinha dela e levava para o padre que era confessor dela. Ela não saía do lugar onde ela estava em clausura. Ela não queria sair, ela pediu para Deus e Deus atendeu essa mulher. Olha que impressionante, que mística, né? Essa mulher é muito mística. Mas o impressionante dos anjos das crianças, veja os pais, a gente não se dá conta, mas o padre Paulo Ricardo falava uma vez que o combate de Satanás com São Miguel é um combate a nível espiritual, claro que são espíritos, né? Não é uma coisa humana, carnal. E tem uma espada, o São Miguel tem uma espada. E as pessoas não entendem o que representa essa espada. Porque em Efésios 6, né, está escrito, São Paulo escreve que a espada do Espírito é o que? A palavra de Deus. Então, essa luta, esse combate que existe hoje agora entre o homem, entre os anjos e Satanás, é um combate, o padre Paulo Ricardo fala assim, no combate no campo das ideias, no campo da influência que ele tem no campo das ideias. Porque ele não pode tocar a gente. Satanás não pode tocar a gente como tocava o Padre Pio, porque Deus não deixa. Ou seja, o demônio não pode me tocar, não pode me bater, mas ele pode influenciar, ele pode massacrar, se aproveitar e massacrar a gente com essa tentação, com essa opressão, e ela aí sim ele vai minando a gente. Por isso que São Miguel ele vem combater o Satanás com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Qual é? Qual é a arma de São Miguel? É a própria palavra, que é o próprio Cristo, né, que é Jesus, mas é vivido.
Para chegar nessa intimidade, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, é uma coisa muito profunda, porque as pessoas elas querem. Eu vejo muita gente falar assim, eu postei, digamos, o terço de São Miguel no YouTube. Tem mais quase 4 Que é, bilhões de visualizações. que é uma maravilha. E esse terço, eu nem esperava que bombasse nada disso, não. As pessoas estão lá assistindo. E as pessoas me ligam de todas as religiões, sabia? Me ligam macumbeiro, me ligam não sei o quê. Cara, me ligam de tudo. As pessoas, elas são apaixonadas por São Miguel Arcanjo. As pessoas amam São Miguel. Mas eu falo assim, gente, também tem limites para a ação dos anjos. As pessoas não sabem disso. Os anjos, eles obedecem às ordens de Deus. Eles obedecem um limite que é o quê? Eu não posso viver uma vida toda errada e falar, achar que meu anjo São Miguel vai me proteger disso. Era isso que eu falava. Ele obedece às ordens de Deus desde que a gente abra a porta para que ele possa atuar. Porque se a gente abre a outra porta, a outra porta lá do encardido, ele não tem São Miguel. Exatamente, não tem São Miguel. Realmente não tem São Miguel que nos ajude. Isso é uma coisa, é um exercício diário que várias vezes durante o dia, eu inclusive me vejo várias vezes, me dou conta assim, de que eu abri a porta errada. Aconteceu alguma coisa, eu tive uma reação, um pensamento, eu falei, caramba, abri a porta errada. E aí já entrou. Já entrou. Aí para botar para fora essa sujeira é doloroso, realmente. É doloroso, olha. É complicado. Porque olha só essas portas, posso falar uma coisa sobre você falando dessas portas? Elas são fundamentais. Olha como Deus te inspirou para falar sobre isso. Tem 3 portas que a gente nunca deveria abrir. Eu estava refletindo, porque eu faço meu diário espiritual, né? E as coisas que Deus me inspira, eu sozinho com Deus e na minha Bíblia. Eu vou lendo, vou estudando e vou rezando. E Deus vai me mostrando, né? E uma dessas, pode ter mais portas até, mas que eu acho que são muito graves na nossa vida. A primeira porta que Satanás vai tentar abrir é do ego. Sempre é o nosso ego. Porque Satanás, ele nos... Olha como é impressionante isso daí. Eu estava conversando com várias pessoas, até conversei com a Patrícia Vieira esses dias, que é da moda, né? Tava conversando sobre... E ela fala muito sobre ego, ela comenta muito sobre as pessoas que... Então, o mundo está cheio de ego. E eu comecei a pensar, gente, Satanás, você reparou nisso? Olha como é forte. Satanás, quando ele tentou Adão e Eva lá atrás, em Gênesis, ele não tentou fazer com que eles idolatrassem Satanás. Eles queriam que o homem idolatrasse ele mesmo, que ele falou assim, a eles mesmos, olha o ego aí. Cara, aí eu vi, cara, olha a astúcia desse demônio, que ele sabe que ia aparecer pra gente como demônio e falar assim, me adora. Sabe que eu não vou adorar mesmo, que eu vou... Mas se ele me tenta para eu me adorar, Arthur, eu sou poderoso, eu rezo, eu tenho visões, eu tenho não sei o quê, o ego vai inflando, aí vai me destruir. Olha como cara, é muito mortal isso aí, né? Ele tem uma sutileza assim, de uma elegância e de uma capacidade de envolvimento que é realmente satânico. É isso aí, satânico. A gente se deixa abraçar assim, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, vai assim, aflora de uma forma que aí que ele entra. E aí, Arthur, acho que você podia falar um pouquinho mais sobre a importância dos anjos, porque aquela questão de você... Como é que eu faço para, nesses momentos, assim, na hora que eu estiver abrindo a porta errada, como é que eu posso pedir para o meu anjo da guarda, quer dizer, não me deixe abrir essa porta? Porque muitas vezes eu vejo o seguinte, muitas vezes eu percebo, não vou dizer que eu tenho, mas eu tenho uma graça de uma percepção, às vezes, em que eu percebo exatamente onde é que aquele caminho está me levando. E é nessa hora que eu falo, a briga é feia, a briga é dura, a luta não é brincadeira, então tem que ser uma coisa, assim, algo muito mais poderoso do que eu para enfrentar. Quer dizer, é um caminho que você entrou naquele caminho, você não tem meia volta, lascou. Né? É que nem quer dizer, pulou, deu o primeiro passo na beira do abismo, não tem como diminuir a queda. Quer dizer, você vai cair e vai se lascar. Claro. Então, alguma coisa sobrenatural tem que acontecer para que quando eu caia lá embaixo eu não me esborrache completamente. Né? Então, quando você entrou no caminho da porta errada, você percebeu que você está indo para o caminho da porta. Isso, Arthur, é claro nas pessoas. Quer dizer, todo mundo sabe quando você está indo para um caminho errado. Quando você vê uma coisa, o caminho errado, na maioria das vezes, é aquela coisa prazerosa, que atrai, que dá para a gente assim, uma sensação de maioridade, importância, etc. Enfim, isso aí todo mundo sabe. A gente sabe disso. Né?
mas só que a gente se deixa levar por essas coisas. Quer dizer, vai estar sentindo que é bom, que é gostoso, que é prazeroso, mas a gente, em vez de parar e dar meia volta, não, vai se deixando levar. E aí eu vejo, quer dizer, quando você entra, que você percebe que esse caminho você não vai sair desse caminho, você vai se esborrachar. Uhum. Alguma coisa mais poderosa do que eu, sobrenaturalmente poderosa, tem que acontecer para que realmente, de alguma forma, eu volte, não tão arrebentado, mas o menos arrebentado possível, na medida em que eu consigo me atirar menos naquela distância. Porque quanto mais fundo eu for, pior vai ser o desastre. Isso Pior vai ser. claro. E eu estava me lembrando outro dia de uma cena que foi uma coisa interessante. Quer dizer, interessante não, foi uma coisa assim, muito forte, em que eu me senti dentro de mim o meu anjo da guarda Uhum. salvando uma outra pessoa. Olha que lindo. Eu senti, depois que tudo aconteceu, eu senti o meu anjo da guarda Uhum. salvando uma pessoa. O que foi isso? Você sabe, quer dizer, eu esquiei na água, e na Uhum. época que eu estava assim, competindo direto com o campeonato mundial, meu treino é na lagoa Na aqui do lagoa. Rio. E, obviamente, quer dizer, eu sou o único esquiador paralítico que competi. Acho que ainda sou, mas, enfim. E, obviamente, as pessoas. A lagoa não é propriamente um lugar discreto, né? Porque ele é um, é um painel que as pessoas veem tudo aquilo lá. E quando vê um camarada sentado em cima da água, sendo puxado uma lancha, se ouve todo tipo de comentário. Né? E eu ouvi assim, os comentários assim, os mais estapafúrdios que eu me diverti. Dizia assim, por exemplo, eu já vi comentário, por que esse cara está esquiando sentado? É preguiçoso, pô, ele não fica de pé, fica só sentado, graças a Deus. Que Outro assim, por horror, exemplo, cara. o meu esqui, quando eu vou treinar, ele vai em cima da capota do carro. E é engraçado quando para assim no sinal, as pessoas olham assim e falam, aí tem criança pequena, olha, filho, aquele eu vou botar o filhinho dele andar ali em cima, o filho dele vai sentar ali em cima. Mas, Ah, enfim, meu Deus. então, num desses dias de treino, quer dizer, o que eu costumava fazer, eu treinava, quando terminava o treino, eu saía da lagoa e tinha ali um quiosquezinho, uma carrocinha de água de coco, Uhum. e eu ficava, era uma época de verão, assim, de calor do Rio, eu ficava ali tomando uma água de coco, até para descansar um pouco, porque é muito cansativo o treino. Uhum. Eu me lembro que um dia eu estava ali na minha cadeira, tomando a minha água de coco, e de repente eu vejo assim uma menina numa bicicleta, uma menina linda, maravilhosa, linda, mas com o rosto completamente carregado. E eu vejo Uhum. ela andando para um lado e para o outro, e eu estou na minha, né? Tomando meu coquinho, coisa e tal. E de vez em quando eu percebia que ela estava me olhando. Eu senti que ela queria conversar. E Entendi. uma menina linda É. daquela, com o rosto assim, carregado, quer dizer, Uhum. deu Você para sentir percebe. o sofrimento dela, que alguma coisa não estava normal. Ela ia para um lado, ia para o outro, eu vi que ela não ia tomar a iniciativa, eu cheguei para ela e falei, oi, tudo bem? No que eu falei, oi, tudo bem? Ela largou a bicicleta aí na ciclovia, veio para perto de mim e falei, eu posso sentar aqui perto do senhor? Eu falei, lógico, por favor, senta aqui. E eu percebi que ela não ia começar a falar nada. E eu cheguei para ela e falei, Uhum. olha, você viu que eu estava esquiando aqui, treinando, coisa e tal? Pois é, eu estou vendo que você deve estar passando por algum problema. E eu estou aqui aberto para você Que falar o legal. que você quiser. Quero dizer a você que eu tenho experiência disso, quer dizer, muitas pessoas conversam comigo, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo ajudar, às vezes eu não consigo, mas eu Uhum. quero dizer que o que as pessoas conversam comigo, nem minha esposa sabe. Fica guardado comigo, porque é uma coisa que eu entendo que É confidencial. é confidencial, é uma coisa muito particular da pessoa. Né? E Exatamente. aí contei, comecei a abrir espaço para contar da minha vida, as coisas que eu tinha passado, etc. E tal. E ela, com bastante, começou a chorar, 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 chorar. E aí eu virei para ela e falei, escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou vendo que você está chorando, estou vendo que você está passando por um momento muito difícil. Eu não sei o que eu posso te ajudar. Você não quer falar para mim o que eu posso fazer para você ou conversar com você? E ela chorava, chorava. Eu vi que ela mal conseguia falar, as tantas ela deu, acho que assim, uma respirada, ela falou, o senhor não precisa falar, o senhor, hein? Eu me senti velho, assim, uma menina de 20 e poucos Ah, anos, o senhor acabou de salvar a minha vida. Eu falei, como assim?
É porque eu estava indo me matar. Olha, caramba. Eu estava indo me matar. Na hora que ela falou Caramba. aquilo me deu um arrepio assim no Lógico. corpo. Falei, se matamos, que isso? Aí às tantas ela levanta, e aí vinham vindo duas mulheres correndo, e eu percebi depois que era a mãe e uma tia dela, que ela levantou e falou, mãe, fica tranquila, eu não vou mais fazer aquela bobagem, esse moço aqui acabou de me salvar. Arthur, eu quando cheguei em Que casa, eu lindo. estava assim, eu estava branco. Eu cheguei Uhum, para Clara, minha mulher, eu falei, Clara, aconteceu isso, 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 isso. uhum. A pergunta da produção do programa é a seguinte: se eu não tivesse lá, naquela hora que aquela menina estivesse passando, será que O eu que que teria se teria matado? acontecido? É, Será que eu não tivesse tomado a iniciativa de chegar para ela e falar: escuta, você não quer sentar aqui e conversar um pouco? Então, eu me senti naquela hora. ou quem te impulsiona a isso? Isso que é lindo, eu acho. Que os nossos anjos Exatamente. nos levam, olha que lindo. Você está O anjo da entendendo? Quer dizer, guarda eu falei com a tua é Clara, é uma força sobrenatural que me fez estar sobrenatural. naquele momento, naquele segundo, e fazer aquela menina sentar do meu lado. Se eu não É, tivesse feito isso, eu acho que com certeza ela teria se matado, porque a fisionomia dela estava transfigurada. Uma mulher que bom. linda com a fisionomia completamente transformada. Então, para dizer, a realidade, a importância que a gente precisa ter e o respeito que a gente tem que ter pelos nossos, aceitar essa realidade, Aceitar aceitar essa assim, realidade. de coração humilde, não, meu anjo da guarda, me ajuda, me proteja, me salve, me leve. É uma realidade que as pessoas precisam trabalhar e conhecer isso, saber que isso existe. E eu vejo nas tuas gravações que você faz, inclusive Aham. do texto São Miguel, como isso penetra na gente, ajuda a gente em frente, É. quer dizer, ajuda a gente em frente, inclusive na hora que você está sentindo que você vai fazer, como você fala, vai pisar na jaca, você volta atrás e fala, não, pede, o teu anjo da Isso. guarda que faz você pisou na jaca, mas não caiu, porque teu anjo te segurou. É mais ou menos Se por aí, né? segurou. Exatamente. Mas essa realidade que você está falando é tão linda, porque a gente está falando, você está falando uma coisa na prática, o que a gente vai falar um pouco na teoria, que não é na realidade. O que acontece? O que acontece na prática, gente, é o que o Tomás está falando. Porque a realidade espiritual já está entre nós, né, Tomás? Deus, nós já, 1 de Coríntios 6, nós somos templos do Espírito Santo. Deus, ele age, nos toca, sim, inspira. Mas quem dá esse empurrãozinho na gente o tempo todo é o anjo da guarda, e as pessoas não percebem isso. Quem está nos empurrando o tempo todo para ter o que nós chamamos de inspiração, as pessoas chamam de sexto sentido, o anjo da guarda está trabalhando o tempo todo com a gente. É impressionante como os anjos, arcanjos. Só que tem uma diferença, digamos, se você pega o Salmo 90 ou 91, depende da Bíblia, né? O Salmo da confiança. Deus fala uma coisa tão interessante que as pessoas usam como se fosse até uma mandinga, mas não é. O que é? Exemplo, caem 10.000 homens à minha direita e 1.000 à minha esquerda, digamos. Tudo bem, tu não serás atingido. E mais para embaixo fala assim, porque aos seus anjos ele guardou que você não tropece em pedra alguma. Jesus vai citar isso, ou o demônio vai citar isso contra Jesus, para tentar seduzir Jesus lá no deserto. Porque ele se joga daqui, ué. Os anjos não estão aí para te proteger? Sim, vão te proteger. Jesus até fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o que acontece? Olha que interessante. Quando termina o Salmo 90, 91, ele fala assim, ó, pois quem se uniu a mim. Olha a condição que Deus coloca, a gente não percebe a condição. A gente quer ser protegido pelo anjo, a gente quer ter intimidade com o anjo, mas a gente não quer se unir a Deus. Como é que eu me uno a Deus? Por que você conseguiu estar aberto a isso? Porque você já vive em oração, Tomás. Nós estamos, quando a nossa vida já é transformada por Deus, quando Deus já me tocou, eu já estou enamorado, como diz no espanhol, enamorado de Deus, apaixonado por Deus. O tempo, dizem os santos, Santa Teresinha falava isso, eu estou em oração constante o tempo todo. Santa Catarina ensina a falar a mesma coisa. Eu estou em oração constante. Por quê? Eu posso estar trabalhando, mas meu coração está lá pensando em, meu Deus, como é bom ter... eu estou pisando no chucrute ou na jaca que você falou. Eu estou errado nisso. O meu coração está sempre, como diz o Salmo também, aliás, o Cântico dos Cânticos fala assim, eu dormia, mas meu coração velava. O meu coração o tempo todo está ansiando por esse Deus, ou seja, eu estou apaixonado. E quando eu estou apaixonado por Deus, o que acontece? A minha alma é uma alma orante. Unir-se a Deus é orar, é você desejar em oração, é você ter momentos místicos, você está falando com Deus. Quando eu puder parar, estar presente diante de Deus, eu tenho que parar, gente. Ou seja, quando a gente fala da oração, né? Na oração tem que ter disciplina. Eu tenho que ter algum momento, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, onde eu vou parar para me encontrar com meu Deus. Por quê? Não existe intimidade do anjo se eu não tiver intimidade com Deus. Porque eles são
o reflexo de Deus aqui na Terra. E eles obedecem à vontade salvífica de Deus. Deus quer nos salvar. Mas tem limitação para o poder do anjo. Os anjos são poderosíssimos, são. Eles podem até curar uma pessoa. São Rafael vai curar Tobias, né? O Tobias, o pai de Tobias. Ou seja, o que acontece? Nós temos toda a realidade dos anjos, que é sobrenatural, mas eu tenho que criar essa realidade através da minha oração pessoal. Ou seja, como você falou, eu hoje em dia, outro dia eu me peguei, eu estava no chuveiro, esses 2 dias atrás, aí eu estava conversando com o meu anjo da guarda, sabe, sem querer, eu estava, sabe, pensando, sabe, no chuveiro a gente fica relaxado, descansado. Aí, sabe o que eu estava pensando ali? Eu falei, aí comecei a conversar com uma pessoa, comecei a conversar com meu anjo da guarda, comecei a falar para ele, assim, meu anjo da guarda, você podia me inspirar nisso? Eu estou meio tosco nisso aqui, eu queria tanto... Cara, aí depois eu saí do chuveiro, gente, eu estava conversando com o meu anjo da guarda. Aí eu falei assim, e virou loucura. Se alguém me olhasse, eu falei, esse cara é maluco, esse cara tá doido. Conversando e de uma forma natural, né? Natural. Natural. Só que eu estava no chuveiro, e no chuveiro, não era nem rezando ali, eu não estou em oração e êxtase, não. Eu estou no chuveiro e conversando, só que eu estava pedindo uma inspiração para ele. Eu falei, gente, olha como a gente sem perceber criando intimidade com o anjo, porque a intimidade vem desse diálogo, entendeu, Tom? Mas é tão simples quando a gente fala. É um diálogo de um amigo. Você está ali conversando, você está aí dialogando. Você pode no começo não ouvir ou não receber respostas, entre aspas, diretas ou imediatas, mas ele está ali. Eu tenho ensinado muitos pais, o Tomás, a imporem as mãos para rezarem pelos filhos, porque tem autoridade, eles têm autoridade espiritual, e usarem o poder e a autoridade do anjo da guarda deles sobre o anjo da guarda dos filhos. Existe uma autoridade espiritual que eles não enxergam, que é o seguinte, o anjo, como você usou o teu anjo da guarda, te impulsionou para aquela menina, o nosso anjo da guarda também nos ensina a rezar pelos filhos e abençoar os filhos. Eles confirmam, olha que lindo, os anjos confirmam a oração paterna e materna, a bênção paterna e materna. Ou seja, o que significa essa confirmação? Significa, sabe aquele amém que a gente fala assim seja, assim se cumpra? É como se fosse um eco que vai ecoar até o céu. A bênção paterna através do anjo da guarda. E quem usava isso, que nos ensina isso, é Padre Pio. Padre Pio fazia esse eco, falava assim, vocês têm que orar e pedir para o anjo da guarda, porque eles sim vão atuar e vão te ajudar. Eu cansei, olha, todos os livros que eu leio, estou lendo um do... esse é terrível, esse livro é maravilhoso, mas assusta. Padre Pio, os anjos, né? E o purgatório. Por quê? Porque o Padre Pio fala do purgatório, estava lendo o purgatório ontem, meu Deus, é assustador. Ele fala que as chamas, só fazendo um parêntese, as chamas, uma alma aparece para ele toda pegando fogo assim, e ele pergunta a intensidade dessas chamas, né? E a alma fala assim para ele assim, vocês não têm ideia, a chama do purgatório, se fosse comparar com as chamas da terra, seria uma água fresca, ele fala assim, uma água refrescante. Olha como... Gente, eu tava lendo, eu fiquei apavorado de contar, porque ali ele conta os detalhes das coisas, mas é terrível, né? E as pessoas estão dormindo, todo mundo está achando que não existe mais inferno, não existe purgatório, e a gente não tem ideia da gravidade do que é a salvação. E os anjos estão aqui na Terra para nos salvar e para nos ajudar nesse caminho de salvação. E a gente não, sabe, a gente não cria isso como... Gente, o melhor hábito que a gente podia criar, que não é de criança, é real, é a gente começar a dialogar e pedir a ajuda do nosso anjo da guarda. Porque o anjo da guarda, ele inspira pensamentos, te dá visões, inspira, como você falou, pessoas que você precisa rezar, caminhos para seguir ou não. Às vezes, eu lembrei, depois eu vou te contar um testemunho também maravilhoso, milagroso, que aconteceu comigo quando eu era mais jovem. O meu anjo da guarda também foi impressionante. Só que eu não tinha, na época, intimidade com o anjo. Mas aquilo eu soube que era o anjo da guarda porque era o que eu tinha pedido na hora, eu pedi no desespero, eu pedi para ele, né? Mas o que eu estou falando para vocês aqui, essa intimidade, ela não nasce à toa. Ela nasce de um diálogo, através, isso que numa próxima live que a gente fizer, Tomás, a gente, não na próxima eu queria fazer com a Clarinha, você te convida a Clara e a gente fazia uma trinca, eu, você e a Clara, para a gente poder falar para os pais, falar para os casais, falar para todo mundo. Estão pedindo isso para a gente, falar para os casais, para as pessoas. Ela com certeza deve estar assistindo, então já estou dizendo para ela, está convocada. Está convocada. O exército de Nossa Senhora. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí eu lembro que nessa realidade espiritual dos anjos, eu aprendi devagarinho, sabe como foi meu relacionamento com o anjo? Eu comecei a entender que eles eram... Eu lendo a vida do Padre Pio, eu comecei há 7 anos atrás, exatamente, mais ou menos 7 anos, a ter intimidade com o meu anjo da guarda. É muito recente. Por quê? Porque eu comecei lendo o livro do Padre Pio, caiu na minha mão, e ele começava a falar dessa... E eu falei, gente, o Padre Pio,
há 50 anos atrás, falava com seu anjo, era menos tempo atrás, 7 anos atrás, era 40 e poucos anos atrás, estava com essa realidade, vivia com essa realidade espiritual. E eu, burro aqui, como você falou, imbecil, eu não uso o meu anjo da guarda para nada, deixo ele lá paradinho, eu não peço, sabe o que o Padre Pio mandava? Falava assim, se você não está conseguindo rezar, pede para o teu anjo da guarda rezar, ele vai e reza por você. E a gente não se dá conta, exemplo, você está doente numa cama, não está conseguindo, tá sem, sabe, aquele dia que você está mal, você está arrasado, está em depressão, tá destruído, pede pro teu anjo da guarda. Fala, meu anjo da guarda, reza por mim agora. Eu não estou conseguindo rezar, tô seco, estou num deserto horroroso. Gente, como é lindo, você pode usar ele para rezar. Você pede para ele te ajudar a rezar quando você vai rezar também. Te ajuda a levar tua mensagem, teus pedidos direto para Nossa Senhora, ou para o Padre Pio, ou para Deus, direto para Jesus. Eles levam. Ele te ajuda a tocar o anjo da guarda de outra pessoa, para poder te ajudar em qualquer relação. É muito importante isso daí. O que eu vejo, Arthur, isso foi uma das dificuldades que eu tive. Primeiro, com relação a essa parte do purgatório. Quer dizer, quando eu fui estudar até o próprio um curso que eu fiz lá do Padre Paulo Ricardo, em que ele fala do purgatório, é realmente aterrorizante. Quer dizer, É aterrorizante. quer dizer, a pessoa vai direto para o céu, nós não temos capacidade de julgar se vai ou se não vai. A única coisa, acho que a única coisa boa que existe no purgatório é a certeza que você não vai para o inferno. Só, exatamente. Quer dizer, se você conseguiu ter o teu passe garantido para o purgatório, já é uma grande coisa. Mas só de pensar nele já... Mas, enfim... É apavorante. Mas o que eu acho, e às vezes me dá um pouco de agonia, eu vejo que as pessoas elas não acreditam nisso. Quer dizer, são realidades que a gente em vida não vê. Mas a gente tem os testemunhos dos santos que viveram aqui na Terra e que falaram em vida sobre isso. E aí eu me pergunto, por que não... Eu falo isso hoje, quer dizer, a minha alma é completamente convertida, mas antes disso, eu era completamente ao contrário. Eu achava tudo isso uma imbecilidade, uma besteira. Quer dizer, como é que eu vou imaginar purgatório, anjo? Eu achava tudo isso, eu não via, eu não sentia. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Então não percebia. E aí é que eu fico na agonia, que eu fico vendo nas pessoas aquilo que eu me via antigamente. E o desespero que é de eu ver a pessoa ela não querer se deixar levar por aquilo que está falado, por aquilo que foi testemunhado pelos santos. Quer dizer, aqueles que viveram isso em vida e aquilo que foi dito porque foi visto depois da vida. E isso é que eu sinto uma dificuldade, às vezes, de passar para as pessoas, porque realmente é uma coisa mística, é uma coisa assim, sobrenatural. Sobrenatural. Não é uma coisa que você mostra materialmente ou que você pega materialmente, mas é de uma realidade boçal. Quer dizer, é que nem o peixe na água. O peixe não vê a água, ele está na água. Quer dizer, ele está na água. Ele está na água. Não é que a gente não pensa em Deus. Deus envolve a gente, quer dizer, as coisas de Deus é que envolve a gente. Você não vai ficar olhando assim, não, eu vou, a árvore, não sei o quê, aquelas pessoas que dizem que Deus é a terra, que a terra é a mãe, que não sei mais. Eu falei, gente, vocês estão falando que a terra é a mãe, que Deus é a terra, aquele que criou a terra, tudo bem, mas e o resto da galáxia? Quem é que criou aquela cacetada? Outro dia eu recebi um vídeo, Arthur, que mostrava assim as proporções dos planetas e das constelações. Eu parei para mim e falei, escuta, a pessoa fala, quer dizer, caricaturiza a presença de Deus aqui na Terra, na realidade da Terra. Perfeito, isso é certo. Mas não querer admitir a transcendência dele para todo o universo, aí é ignorância. Quer dizer, basta você parar, cruzar os braços numa noite escura, olhar para o céu, ver aquela quantidade de estrelas e falar o que... Vamos combinar aqui, acho que é um pouco até de ignorância da nossa parte, a gente olhar essas coisas todas e achar que tudo isso é o acaso. Né? É o acaso. É isso que eu sinto a dificuldade de passar para as pessoas, às vezes, uma coisa que eu não consigo mostrar nas mãos, mas que eu sinto no coração. Como é que eu faço para passar isso para a pessoa no coração?
Mas aí entram, na realidade, nós vamos falar sobre, é muito vasto essa discussão, essa fala, né? Porque se a gente entrar nesse sobrenatural, digamos, sobrenatural as pessoas misturam, tem duas interpretações. É o que está sobre, que está acima do natural, que é o que nós falamos da realidade de Deus, e tem o sobrenatural que as pessoas misturam como se fosse uma coisa fantasmagórica, e não é. Na realidade, quando a gente fala de sobrenatural, a gente fala de uma força que está acima de tudo e que domina tudo, que é Deus. Não tem jeito. Arthur, deixa eu só dizer, eu estou vendo uma mensagem aqui importante. Ah, A pessoa está perguntando assim: eu posso ver anjos? posso o quê? Para você. Eu posso ver os anjos? Pode. Pode. Deus permite. Tem pessoas que eu já vi que, primeiro, tem gente que vê vultos. Tem muita gente que vê crianças ou adultos que veem vultos. E tem pessoas que veem anjos. Mas essas manifestações dos anjos, elas são assim, não são tão corriqueiras. Muita gente vê, mas em determinados momentos na vida. Não é uma coisa assim. Porque Deus não faz nada sem propósito. Seria uma ignorância nossa que as pessoas, muita gente fala assim, ó. Eu já encontrei até na renovação carismática, quando eu falo assim, ó, toda hora parece que o anjo da guarda aparece para a pessoa, o anjo não sei o que. Não é. Gente, não é assim. Deus não é um fantoche, Deus não está aqui para agradar uma pessoa. Nem o Padre Pio, que era o Padre Pio, ele não via toda hora o anjo. Ele via quando tinha uma ocasião específica para ele, ou seja, para ele tirar daquilo alguma coisa. Nada é sem sentido isso que eu quero explicar. Você entendeu? Deus não está ali à toa falando assim, olha, o Tomás já vê agora o anjo cruzando as pernas, ou o anjo vai lá. Exatamente. Não tem sentido. As pessoas elas querem inventar umas coisas. Todo mundo assim fala assim, eu já vejo muita gente, já me falaram, olha, que eu tenho milhares de gente, como eu converso com muita gente, as pessoas me ligam assim, porque eu vejo isso, vejo aquilo, gente, tá bom. Aí eu pergunto à pessoa, mas o que Deus quer te dizer através disso? Porque é importante, não estou preocupado se você vê anjo, se você vê super anjo, nada disso. O importante é ver o que Deus quer mudar na tua vida. Porque as pessoas elas estão fora de... Exemplo, o sobrenatural, ele existe e ele é poderosíssimo. Se Deus te deu a graça de ver anjo, ótimo, mas quando você enxergar teu anjo, pergunta para ele o que Deus quer de mim, o que eu estou errado, onde eu estou pisando no chucrute. Porque as pessoas não estão vendo que a nossa vida, às vezes nós estamos num carro, como eu falei ontem na gravação, que ele está indo para o inferno. Em vez de estar indo para o céu, eu estou numa Porsche, numa Ferrari, eu sei o quê, mas ela está correndo a 1000 por hora, mas está indo para o inferno. Por quê? Porque eu não consigo entender que Deus mande os seus anjos que não te falem que você precisa de cura interior. Está todo mundo triste, deprimido, acelerado, todo mundo está depravado, todo mundo cheio de ego, cheio de mentiras, falsidades. Se não tiver uma cura interior profunda, todos os dias, se Deus não nos curar, gente, vai todo mundo ficar ou no purgatório ou no inferno, não tem jeito. Isso aí, porque Deus nos fez por amor, e Deus é a santidade por amor, amor. Como é que alguém, o Padre Paulo Carlos deve ter falado isso? Se Deus quer santo, 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 ninguém vai se aproximar de Deus, nem o profeta Elias conseguiu ficar na presença de Deus, lá em 1 de Reis 19, leiam lá, quando Deus vai passar, pareceu terremoto, um monte de coisas, que era sobrenatural, mas Elias, quando se fez uma brisa suave, e Deus ia passar, o que Elias fez? Se escondeu, porque ninguém pode ver Deus, Deus é santo. Deus falou isso para Moisés, ninguém pode me ver sem morrer. Se vocês não têm a capacidade, nenhum ser humano tem. Então imagina coitado de Arthurzinho, imagina, gente, eu falo a verdade para vocês, eu nunca vi anjo nenhum. Eu, na minha vida, graças a Deus, eu não ligo para essas coisas de ficar vendo anjo. Eu já tive uma visão uma vez na minha vida que foi o que me converteu, mas aí um dia eu conto para vocês, por enquanto não, mas o que aconteceu? Mas tirando isso, eu não precisei disso. Porque a única coisa que eu preciso é sentir o que o Tomás está falando, é um crescimento do amor dentro de nós, gente. É saber que a nossa luta é o tempo todo contra Satanás. Nós temos os anjos para nos ajudarem e nós estamos combatendo muito forte o quê? É o ódio, é o egoísmo, é o ego, é a inveja, é a preguiça, a letargia. Nós temos tanta coisa para ser curada dentro de nós. Eu acho que o foco, nós deveríamos desfocar um pouco das coisas que são... vou te chamar, até aparecer um anjo para mim, se aparecesse hoje São Miguel na minha frente, ia falar, pera um pouquinho que eu estou ocupado aqui rezando para Deus. Eu ia falar isso para São Miguel, porque, gente, estou falando sério, porque eu dou tanta importância para minha oração pessoal, entendeu, Tomás, que ali eu me encontro com Deus, eu estou buscando uma intimidade com Deus, porque eu preciso dessa intimidade. Se eu não buscar essa intimidade, coitadinho de mim, eu vou cair no pecado. Gente, Padre Pio, que era o Padre Pio, falava assim, aquela oração dele, fica comigo, Senhor, porque eu sou pecador, porque eu sou fraco, e se você não ficar comigo, eu vou cair no pecado. Ele fala bem claro na oração, eu sou fraco e pecador, porque se você não ficar comigo, Jesus, lascou-se tudo, eu vou cair no pecado. E você sabe quem fala isso também?
São Francisco de Assis fala assim, que perguntaram para ele, irmão Francisco, você é tão santo, mas por que você é tão santo? Eu falei assim, eu santo? Falou assim, vocês não me conhecem, falou assim, se eu não tivesse a graça de Deus agora comigo, a oração, eu estaria deitado com 12 prostitutas lá, porque ele era um homem muito carnal, ele, São Francisco de Assis é muito tarado, ele tinha essa herança paterna, entendeu? Então, o que acontece? Olha como é luta, gente, a luta da carne é terrível e não é fácil. Então, o que acontece? Ou a gente usa nosso anjo para nos ajudar a inspirar coisas santas na nossa cabecinha, que é o combate esse, é grande combate espiritual, e proteger. Nós vivemos num mundo contaminado, né, Tomás? As pessoas já se misturam com... O sincretismo religioso no Brasil é tremendo. Então, as pessoas invocam ali um demôniozinho, invocam ali um morto, fazem gurus, tarôs, não sei o quê. Todo mundo tá procurando achar melhorar a sua sorte. Gente, eu já peguei gente que fez pacto com o demônio escrito, com sangue. Aqui no Alto da Boa Vista, aqui do Rio de Janeiro. Aí eu falei, gente, a família inteira começou a ficar doente, começaram a dar tudo errado. Por quê? Claro, o demônio vai te cobrar um preço, criatura. O demônio vem, ele te dá a coisa, mas ele vai te cobrar um preço muito caro. E as pessoas estão abrindo portas, como você falou, que não conseguem fechar depois. Porque não existe depois mandinga que feche, não adianta nada. Olha, é terrível, né, essas realidades espirituais. Ou a gente começa realmente a proteger nossa família. A gente tem que invocar diariamente São Miguel, os anjos. A gente tem que invocar a presença dele e ter um diálogo. Você tem que começar a dialogar, o que Tomás falou. Dialogar com o anjo. Você tem que começar a falar com o teu anjo, a senti-lo, a perceber. Que ele nos ajuda, né, Tomás? A gente tem que ter humildade, que a gente não sabe qual é o idioma divino, mas a gente sabe que o nosso idioma é o suficiente para que Deus compreenda, nos faça compreender a realidade dele. Eu particularmente, eu digo o seguinte, quer dizer, o meu motor é o Espírito Santo. Todas as vezes em que eu me senti assim, em situações complicadas, situações complexas, eu sempre, como eu já falei, eu quando rezo com o Espírito Santo, eu não rezo, eu converso com ele, eu peço, Espírito Santo, me ilumina. E realmente, como eu já falei, eu tenho atrás da minha cadeira a imagem do Espírito Santo, porque eu digo que quem me impulsiona é o Espírito Santo. Eu não tô preocupado realmente com a pessoa que perguntou se eu vou ver anjo ou não vou ver. O anjo, para mim, realmente faz parte do exército divino. São os combatentes do mal que vão fazer com que a gente vai tentar nos proteger. Mas eu realmente, eu particularmente, não estou muito preocupado com os anjos. Quer dizer, não estou preocupado no sentido assim, de não querer interpretar. Não, eu preciso dos anjos. Quer dizer, eu preciso do meu anjo da guarda, porque cada um de nós tem um anjo da guarda. Você pode até recusar e não querer que vai fazer uma estupidez, mas cada um de nós tem um anjo da guarda. Realmente, quer dizer, eu tenho tanta certeza disso que eu não me importo com isso. É uma coisa tão... Uma coisa natural. Tão natural que eu não me importo. Natural. Mas eu pego, sim, o caminho do Espírito Santo. O caminho do Espírito Santo, para mim, é aquele que me leva e que eu, com muito tempo, quer dizer, eu comecei... são aquelas coisas que eu não sei explicar por que aconteceram. Mas de repente, eu me vi conversando com o Espírito Santo e tentando aprender a conversar no meu idioma e entender o idioma dele com o meu idioma. Quer dizer, e vendo que não tem outro caminho. Às vezes as pessoas olham assim muito que a oração, Pai Nosso, Pai no céu, Ave Maria, crê em Deus Pai, salve Rainha, não é por aí. Quer dizer, cada palavra que tem numa oração, seja ela aquela tradicional, seja ela a particular, cada palavra que está ali tem uma razão de ser. Não pode ser uma coisa repetida. E a gente tem... aquela questão que eu falo, quer dizer, é o exercício que a gente tem que fazer diário para você conquistar a sua capacidade física de sentir e perceber a presença divina dentro da gente. E não tem outro caminho. É como eu já falei, o caminho da espiritualidade não é fácil. É muito difícil. É muito difícil porque você não tem um resultado imediato, você não tem uma percepção imediata. E mais ainda, você tem muito mais percepção e você vai cair muito mais para o lado errado, para a porta errada, do que para o caminho certo. Essa é a luta. O caminho certo é estreitinho, é espinhoso, assim, complicado, e o outro caminho é o contrário, é um verdadeiro jardim. Então, é fácil. Eu acho que... Mas deixa eu te acrescentar um negócio, você está falando uma coisa, só para aumentar, porque depois o tempo acaba.
Os anjos, as pessoas não estão entendendo muito assim. Gente, os anjos, só para essa intimidade, é o seguinte, Daniel, em Daniel 10, vai pedir para um anjo que ele viu que ele pediu uma bênção de Deus, uma graça, e a graça estava demorando para chegar para ele. Uma bênção, eu não lembro o que que era. E quando Deus começa, ele mostra uma visão espiritual que existiam demônios impedindo, fazendo bagunça, impedindo lá no céu mesmo. Ele começa a ver uma briga de anjos lá no céu que estava impedindo, os demônios impedindo que esses anjos trouxessem a bênção de Deus. Porque os anjos são mensageiros da graça de Deus. Você pediu uma coisa, às vezes o negócio está demorando e você não sabe o porquê. Aí o que aconteceu? Daniel rezou e pediu para São Miguel. E apareceu Miguel, o chefe dos príncipes, dos exércitos celestes, e desbaratou aquela horda de demônios e a bênção chegou, a graça chegou até Daniel. Leiam depois Daniel, é bonito essa parte de Daniel, quando porque Daniel era muito místico, né? Daniel veio o Apocalipse, Daniel veio um monte de coisa também. Daniel é uma coisa impressionante. Mas o que aconteceu, essa grande visão? Nos ensina o quê? Que a gente tem que aprender, não é como você falou, por que você não se importa com o teu anjo? Porque você já tem essa intimidade natural. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo te leva a uma intimidade natural com o teu anjo, sem você pedir, sem você perceber. É impressionante isso daí. Por isso, os santos não ficavam pedindo, me dá intimidade com o meu anjo. Eles já tinham intimidade com o anjo. Porque quando você entra na intimidade com o Espírito Santo, que é Deus, você já tem intimidade com todo o sobrenatural de Deus. É lindo isso daí, né? Por isso que você está falando isso daí. Só isso que eu queria complementar, porque é uma coisa que é real. A tua intimidade, ela é real, por quê? Porque você já está caminhando com a intimidade com o Espírito Santo. Na realidade, os próprios anjos querem que você tenha intimidade com o Espírito Santo, não é com eles, não. Os anjos querem te levar à intimidade com o Espírito Santo. É isso que é impressionante. Exatamente. Você entendeu? Eu realmente fico, às vezes, assim, eu paro assim para pensar, falando, meu Deus do céu, como é que eu posso agradecer todas essas coisas que aconteceram comigo, né? Porque a realidade é uma só. O meu slogan, assim, sou feliz porque fiquei paralítico. Esse é meu slogan. Sou feliz porque fiquei paralítico. Eu me lembro, há muitos anos atrás, para Inocêncio, que você conheceu, ele chegava para mim no início, nos primeiros contatos meus com ele, ele chegava assim, que ele falava assim, coisas terríveis vão acontecer, né? Terríveis. Terrível. Aí, mas eu lembro que uma vez ele chegou para mim e falou, Tomás, você não sabe, mas você nem imagina o quanto eu rezo para que um dia você volte a andar. Eu falei, Inocêncio, não perca seu tempo com isso, não. Reze, mas não para que eu caminhe com as minhas pernas, reze para que eu caminhe com as pernas do Espírito Santo em mim. Eu já estou curado. Eu já estou curado, não estou doente, ao contrário, eu estou feliz, porque tudo isso daqui, todas as coisas que aconteceram, inclusive antes do meu tombo, todas as coisas que aconteceram foram essas coisas que me fizeram, que me fazem, que tenho certeza que vão me fazer cada vez mais me aprofundar nisso. Entendeu? E, quer dizer, aquela história do que o caminho é duro, o caminho é complicado, mas é por aí. Por aí. Você querer achar graça nas coisas assim materiais e que são fáceis, não vai encontrar. Você vai encontrar o prazer, isso é outra coisa. Mas prazer não é alegria. A divindade, o sobrenatural, aquela força sobrenatural que vem dentro de você, que faz você enfrentar e aceitar qualquer coisa, você não vai encontrar lugar. É que as pessoas misturam, Tomás, o prazer imediato, o prazer, né? Com alegria e com plenitude. As pessoas acham, por que o mundo está assim? Por que está enxovalhado o pecado? Gente, o pecado é vazio. E quanto mais você se enche de pecado, você vai ficando mais vazio ainda. Porque, gente, o pecado não preenche. Então a pessoa ela tem necessidade de pecar cada vez mais porque ela quer se encher de alguma coisa. Só que o pecado é vazio. Por isso que o mundo está pecando. Então, e elas misturam, elas acham que a tal felicidade está no prazer. E o prazer não traz felicidade. Então, por isso mais ainda, né? E mais ainda, a gente é criticado quando a gente tenta fazer as coisas certas, né? O certo é fazer errado. Exatamente. Isso é horrível. Hoje está totalmente trocado as coisas. E o pior é quando... Por isso que Deus... Ontem eu estava conversando até com a Patrícia Vieira e eu falei assim... Ela falou assim, mas por que... Entramos num diálogo. Por que as pessoas têm vergonha de usar Nossa Senhora, usar Jesus? Muita gente tem vergonha de usar os símbolos religiosos, né? Que tem certos países. Não sei se é na França está proibido, não sei onde que está proibido, né? Usar símbolos religiosos. Em Londres, acho, não sei se é em Londres, sei lá. Bom, estava tendo uns problemas aí. Aí o que acontece? Como é bonito você vestir a tua fé. Como é bom você saber, gente, porque isso faz parte de mim hoje em dia. Eu não consigo viver sem a minha fé. Eu sei que Arthur, se chegasse a nível de perseguição, eu vou ser perseguido, porque eu não vou conseguir deixar de usar aquilo que eu amo, porque minha fé não é mais eu.
Jesus, não, São Paulo não fala, não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Não adianta me torturar, porque não vai me fazer mudar. Exatamente, isso aí. Então, gente, é tão lindo. Eu vou para São Paulo, lugar mais chique lá, né? Com aquela camiseta do vinho de verde, Nossa Senhora, eu entro lá nos restaurantes assim, camiseta preta, e os homens ficam me olhando, todo mundo de terno, gravata arrumado, assim, aqueles caras tudo de cabelo engomado, e eu lá tudo largadão, assim, de jeans, com tênis, e fala, que esse maluco ali é padre, não sei o que, eles ficam me olhando, porque, gente, imagina. Aí, mas eu ando com aquela camiseta todo orgulhoso, sabia, na rua, eu falo assim, gente, você tá andando com Nossa Senhora no peito. Eu não vou abrir mão da minha mãezinha, não, por causa de ninguém, entendeu? Mas é lindo, porque você vê que isso faz parte da gente hoje em dia, né, Tomás? É como é lindo a gente poder falar, testemunhar isso para o mundo. Vocês estão ouvindo a gente? Testemunhe esse amor, gente. Os filhos de vocês, nossos filhos precisam ver a gente rezando, precisam ver, o mundo precisa ver pessoas assim, de fé, sabe, que sejam alegres, como a Clara sempre fala assim, gente, cristãos alegres, cheios de vida, porque, gente, a verdadeira felicidade está nisso. Gente, eu vou falar uma coisa para você, como você falou, bendito tombo que te trouxe tão grande bem, né? Olha como é lindo quando a gente passa por uma aprovação e a gente consegue louvar a Deus. Por isso fala assim, é uma bendita aprovação que me trouxe tão grande bem, né? E o grande bem também é a Clara, né? Claro, por isso mesmo. Poxa, nem fala. Essa daí merece uma live exclusiva só de testemunho dela. Gente, às vezes você sabe que na live com ela a gente só vai falar oi, né, inicial, depois o resto é ela, né? Exatamente. A gente só vai falar oi, boa noite. Eu falo para as pessoas, quando chegam e Tomás, quando é que você vai escrever o segundo livro? Você não vai escrever? Eu falei, vou, depois da Clara. Depois que a Clara escrever o livro dela, eu escrevo um segundo. Porque eu digo para ela, Clara, é um desperdício que você não tem ideia, você não registrar as coisas que em você foi o caminho para fazer acontecer. São verdadeiros milagres. As pessoas e testemunhos. falam de viva voz, a tia Clara que me curou, a tia Clara que fez, a tia Clara... Quer dizer, eu digo com toda sinceridade, se a Clara não existisse na minha vida, eu já não estava aqui há muitos anos, entendeu? Exatamente. Então, ela marca. Está ouvindo. Eu quero mais que ela fale, mesmo que para as pessoas, ter mais gente em cima dela, falando, cara, você tem que escrever, você tem que falar, você tem que escrever. Aliás, Tomás, você tem cópias do teu livro ainda ou não? Para a gente poder vender depois nos eventos, retiros? Porque eu posso levar nos retiros. O livro, ele esgotou, né? A editora esgotou. Esgotou, né? Eu sei que as pessoas às vezes perguntam, eu não sei como, mas de vez em quando eu acho na Amazon brasileira. Na Amazon, aí a pessoa digita lá, quebra de script, que é o nome do livro, aparece lá e eu compro. Eu tenho aqui acho que umas 5 ou 6 cópias aqui do livro, mas mais assim para dar para algumas pessoas. Realmente eu já ouvi testemunhos assim, de pessoas que vieram me dizer que a pessoa não me conhecia, mas estava lendo meu livro, por causa do meu livro, mudou, etc. E tal. Então eu penso assim, se o meu livro ajudou tanta gente, o da Clara vai ajudar muito mais ainda. Pô, vai. Que testemunhos lindos, né? Ela tem esses testemunhos maravilhosos. Poxa, pelo amor de Deus. É incrível. Mas vamos deixar aqui. Vamos deixar. Registrar no cartório aqui, tia Clara vai ter que escrever o livro dela. Próxima live, com a Clara Magalhães, está convocada, hein? Eu e o Tomás estamos convocando nossa querida Clara, e a gente vai fazer eu, você e ela. Claro que a gente vai falar pouco, né? Vamos deixar ela falar mais. Não. Tem que deixar ela falar, porque senão, se a gente for falar, atrapalha. Exatamente, vamos atrapalhar. Não vamos atrapalhar a tia Clara, não. Eu vou ficar aqui do lado dela, doido para não aparecer, deixando só ela aparecendo aqui. Tá fechado. Não, vai ser lindo. Tá gente, obrigado por vocês terem nos assistido. Desculpem qualquer coisa. Olha, eu e o Tomás somos faladores mesmo. A gente gosta de conversar. Se eu deixar, a gente vai conversar a noite toda, né? Tanto testemunho para a gente contar. A gente nem fala sobre o que a gente vai falar, né? Exatamente. Que vergonha, olha, que vergonha. A gente cria um tema e a gente foge totalmente do tema. Ai, meu Deus do céu. Dois malucos aqui. Olha, mas que Deus abençoe você. Você falou, somos malucos porque somos de Deus. Exatamente. Vamos rezar a oração do Papa Leão XIII a São Miguel Arcanjo? Abre tuas mãos, vamos abençoar nossos filhos, nossa família, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que precisam de oração. São Miguel Arcanjo, vinde defender-nos agora, nesse combate. São Miguel Arcanjo, defender-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Protegei a nossa casa, a nossa família, as nossas intenções. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos muito pecadores, eu e Tomás. Mas a gente está lutando, a gente está combatendo. Nunca se esqueça disso. Deus não busca pessoas perfeitas. Deus quer só pessoas que estejam abertas e dispostas a lutar. Porque é assim que a gente vai vencer. Não é grandes, né? Deus não quer resultados, Deus não está medindo os resultados. Deus quer um coração que esteja disposto a amar e a ser amado. Né? Então, até a próxima live com a tia Clara, com o tio Tomás, com todo mundo. Que vai ser muito divertida essa live. Nossa próxima live, quinta-feira que vem. Se Deus né, quiser. Tomás? Ok, Obrigado por Arthur, tudo. Obrigado. Eu que agradeço. Beijo para todos. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, gente.